Olá, boa noite. Chegando para mais uma live na nossa programação do Janeiro Branco e hoje a gente vai falar, nesse tempo de pandemia, o sistema imunológico, a imunidade está muito em alta, não é verdade? E hoje a gente vai falar sobre sistema imunológico emocional. Você sabe como é que anda o seu sistema imunológico emocional? A gente vai falar sobre isso com a psicóloga Cristina Han, sobre como a gente pode lidar com as nossas emoções, como a gente pode fortalecer o nosso sistema emocional, né, para que do mesmo jeito que o sistema imunológico físico mesmo da nossa saúde, ele nos protege, o nosso sistema imunológico emocional também vai nos proteger, também vai nos manter de pé diante de situações que aconteçam que coloquem as nossas emoções em xeque. A gente vai conversar sobre isso com a Cristina Han. Cristina é psicóloga, ajuda muitas pessoas nessa questão de buscar esse equilíbrio das emoções, de aprender a se conhecer, né, de aceitar os processos que a vida nos apresenta. E a gente vai conversar com a Cris, ela já chegou aqui, deixa eu já convidar a Cris para a gente aproveitar todos os segundos. Mandei o convite, Cris. Quem quiser mandar pergunta durante a live, use a caixinha de perguntas, tá? Que aí vocês vão falando e a gente termina se perdendo nos comentários. Tudo bom, Cris? Boa noite. Olá, tudo bom, Ju? Como é que você tá? Estou bem, graças a Deus. Seja muito Amém. bem-vinda. Quero lhe Obrigada. agradecer por sua disponibilidade, estar aqui com a Imagina, gente. imagina, é Né? um prazer. Estamos aí nesse janeiro branco trazendo vários aspectos para despertar esse desejo, desse cuidado do Uhum, emocional, né? uhum. E quando eu vi o vídeo no seu Instagram falando do sistema imunológico emocional e achei perfeito. Eu disse, nossa, a gente tem que falar sobre isso, É né? muito importante, ninguém fala disso, né? Ninguém fala. E vamos começar, Cris, falando o Então, que é o sistema imunológico emocional? É a Ju, mesma coisa do sistema imunológico tradicional que a gente já conhece? do sistema imunológico físico que a gente tem, ele tem a função de nos proteger, combater os invasores, né? O nosso sistema imunológico físico são as doenças, os vírus, né? Então, ele nos protege. Né? Esse é o sistema imunológico físico. O sistema imunológico emocional é aquele que blinda a gente contra outros ataques, né? Que blinda a gente contra pessoas tóxicas, contra comportamentos tóxicos, relacionamentos tóxicos, comentários tóxicos. Então, esse sistema imunológico emocional precisa ser tão cuidado, né, como o sistema imunológico físico, que é o que normalmente a gente valoriza mais, né? Mas um está intimamente ligado ao outro. Quais são os sinais de que a gente precisa dar uma atenção maior a esse nosso sistema imunológico emocional? As sequelas, né, dos ataques que a gente sofre e que a gente não consegue se recuperar tão bem. Né? Então, por exemplo, se a gente entra em contato com pessoa tóxica, com pessoas tóxicas, e isso mexe com a gente, Ju, a ponto de nos paralisar, de nos imobilizar, é sinal de que o nosso poder de refazimento não está legal. Né? Que é isso que acontece com o sistema imunológico. Quando as suas defesas estão a postos, né, as doenças podem até chegar, mas para você serão ou mais leves ou até não chegarão, porque o seu sistema imunológico te defende. E o que é que a gente pode fazer, Cris, para fortalecer esse sistema imunológico? Então, são coisas simples, mas que não são tão fáceis para muitas pessoas. Mas uma dessas questões, né, é a questão do autoconhecimento, Ju. Eu preciso entender como eu percebo as emoções. Eu preciso conseguir me observar e poder identificar como as situações me batem. Sabe aquelas coisas assim, aquela situação que você vive, Ju, de tipo assim, é, a própria pandemia.
Uhum. Para cada pessoa, ela teve um efeito, você deve ter observado. Tem pessoas que ficaram muito mal, tem pessoas que tiveram um nível de ansiedade insuportável, teve pessoas que reagiram melhor, que não sofreram tanto com isolamento. Tudo depende de cada um, mas é importante que você perceba as suas fragilidades, quais são os seus calcanhares de Aquiles, quais são as dificuldades que você tem. Ah, Cristina, olha. Eu tenho dificuldade de lidar com a injustiça, né? Então, assim, como é que eu vou me blindar para que eu não sofra tanto? Para que isso não me mobilize? Porque, gente, quando a gente fala em se blindar, não é se tornar uma pessoa fria e calculista, de forma alguma. Pelo contrário, é você se comportar inteligentemente em nível emocional. Você fazer as emoções trabalharem em seu favor e não contra você. Eu me lembro de uma situação, há muito tempo atrás, quando eu ainda era estagiária de psicologia, eu num hospital de urgência, Ju, e chegou uma criança grande queimada. Né? Ela tinha queimado com a panela, né? Um caldeirão, e ela se queimou inteira. E aquilo assim me chocou terrivelmente. Na época, era uma criança da mesma idade da minha filha. E aquilo me impactou de uma maneira que eu não conseguia atender. Nem a mãe, nem a própria criança. Eu me vi imobilizada, paralisada diante daquele sofrimento. Então, isso hoje, para mim, não tem mais. Hoje eu consigo mais, né, ficar mais blindada para poder fazer o meu trabalho. Mas tudo isso teve um caminho, né? Teve um caminho de autoconhecimento, de entender como as emoções batem em mim, como as situações eu reajo a cada situações, de que maneira que eu costumo reagir, se eu sou mais, se eu tendo a ser mais impulsiva, eu penso mais antes de falar. Então, para a gente deixar o nosso sistema imunológico saudável, né, mantendo a nossa integridade psíquica e emocional, a gente precisa de autoconhecimento. Eu acho, Ju, que a gente precisa também de gratidão. Eu Uhum. acho que a gratidão, agradecer, sabe? Agradecer todos os dias. Pelo que você é, pelo que você tem, pela sua saúde. Agradecer até pelas dificuldades que você passa. Eu sei que isso parece bem assim, ah, sério isso, Cristina? Sim. Porque na hora em que você agradece, você emana um tipo de energia que você acaba atraindo para você as mesmas coisas. Porque a gente tem uma relação com reclamar muito íntima. A gente reclama Uhum. muito, de tudo. A gente tem dificuldade de agradecer. Quando a gente, até para orar, para quem tem essa crença, para rezar, a gente pede muito mais do que agradece. Entende? Então, a gente agradecer é também um caminho para melhorar essa imunidade, né, que a gente chama emocional. Um outro caminho também, Ju, é sorrir, né? Aí as pessoas, não, mas eu não posso fingir. Não, não é fingir, né? Você estampar no seu rosto e expressar uma tristeza, você não precisa necessariamente ficar carrancudo e chateado. O Uhum. sorriso, além de perder calorias para as mulheres, né, neuróticas com peso de plantão, né, faz com que você também abra os seus caminhos para os outros. Às vezes, quando você vai falar com alguém, mesmo que seja um assunto, vamos dizer, traumático, se você já coloca um sorriso, é como se você já desarmasse o outro, né? Verdade. Então, o sorriso também é uma condição super importante. E outra condição importante para você manter o seu sistema imunológico emocional em dia, saudável, íntegro, é você poder expressar o que você sente, seja negativo ou positivo. Positivo é o seu jeito de se expressar, como você está feliz, como você está entusiasmado. E o negativo é como você aprender a controlar as suas emoções negativas sem deixar de senti-las e sem deixar de demonstrá-las, que é o que a gente chama de inteligência emocional. Aprender a lidar com as suas emoções, né, e compreendendo como você reage a elas e fazendo isso em seu favor. Chegou uma pergunta aqui. O que é mais danoso para o sistema imunológico emocional? A tristeza ou a raiva?
Sem sombra de dúvida, a raiva. Né? A raiva, ela provoca muitas reações, inclusive hormonais, né? Quando você está com raiva, sua adrenalina, né, aumenta, sua noradrenalina, seu cortisol. Você tem pensamentos pesados, muitas vezes de desejo de vingança. E ao contrário do que todo mundo pensa, e eu venho batendo nessa tecla bastante, gente, a tristeza faz parte da vida. Não tem como não estar triste em algum momento da vida. Se você ainda não esteve, eu asseguro que você estará. Por motivos diversos. Perdas, separações, frustrações, enfim. E a tristeza, ao contrário do que todo mundo pensa, é um processo que eu chamo de você internalizar esse processo, aprender com ele e tirar as melhores lições. Os melhores aprendizados que a gente teve na vida, Ju, se você observar bem, foram na dificuldade, foram nas resoluções dos problemas. Então, sem sombra de dúvida, na minha opinião, a raiva é muito mais danosa. A raiva faz a gente reviver, faz a gente ressentir, porque a gente fica ressentida. Ressentir no sentido de sentir de novo. E Tá aquilo remoendo, né? Aquela coisa. isso não é bom. Não é bom. Cris, com relação, eu lembro do seu vídeo você falando que as emoções elas são contagiosas. E isso Sim. vale para as emoções positivas e as emoções negativas, não é isso? Sim. Se você observar, por exemplo, você está num show super legal, lá no show, e aí começa uma briga. O que que acontece? Faz aquele afastamento. Muitas pessoas são tomadas pelo pânico. Bastou uma briga, normalmente entre duas pessoas, para que todas as pessoas em volta fossem contaminadas pelo pânico. Muitas desgraças acontecem nessas horas. Pessoas são pisoteadas e tal. O que que acontece com isso, né? Os neurônios, que a gente chama de neurônios espelhos, né? Eles imitam e se apropriam das emoções dos outros. Nunca aconteceu com você, Ju, por exemplo, de você estar bem, estar de boa naquele dia, e aí você chega em determinado espaço, em determinado lugar, e você sente uma coisa densa, uma coisa pesada. Chega, algumas pessoas são tão sensíveis a isso que falam, não consegui ficar ali naquele ambiente, estava denso, estava pesado. Isso é autoconhecimento, é você perceber, aqui o negócio não está bom. Aí, então, cada um se utiliza, né, de artifícios, né, e de defesas, tipo, faz uma prece, respira, né, desvia o olhar das pessoas para que você não seja contaminado. Isso acontece, por exemplo, isso é bem comum. Para mim, por exemplo, que faz palestras, nem sempre você encontra uma plateia receptiva, né? Você chega, você olha para as pessoas estão meio que assim, tipo, dizendo assim, que saco, o que essa mulher vai falar? Ou então aqui, tô aqui por mera obrigação e que não sei o quê. Então, assim, essa reação das pessoas, se você não tiver blindada, isso vai influenciar diretamente naquilo, na sua motivação para fazer a palestra. Então, você tem que estar muito forte na sua crença de que você vai fazer um bom trabalho para que você, ao invés de ser contaminada pela atenção das pessoas, né, pela tensão, né, e pela coisa de estar pesado e tal, você vai exalar toda uma motivação que quem quiser se contagiar, com certeza vai se contagiar. Cris, mais uma pergunta aqui sobre a raiva. E quando a gente não pode expressar raiva, isso vai fazer muito mal? Ou é melhor botar para fora? Como é que a pessoa age? Então, eu entendo quando ela diz que não pode expressar a raiva, né? Algumas coisas, tipo assim, eu tô com raiva, sei lá, do meu chefe. Eu não posso simplesmente, né, expressar isso de uma forma impulsiva e tal. Você precisa ter um controle das suas emoções, né? Mas, por que você, então, não escolhe outras vias? Né? Então, exemplos. Um exercício físico, por exemplo, luta, em que você possa brigar com aquele saco. Como chama aquele saco que você bate? Saco de pancada, né? Saco de pancada, literalmente. Né? Ou você tem atividades que são atividades que a gente pode chamar de catárticas, né? Que você bota para fora. Conversar com uma amiga, às vezes falar sobre a sua raiva. Chorar, às vezes, ajuda.
Rezar também, para quem acredita, também ajuda. Encontrar outras saídas que não sejam aquela de expressar necessariamente para o interessado, né? Uhum. Porque guardar essa raiva vai fazer mal, né, Cris? Até Faz mal, para a faz saúde mal. física mesmo. Olha, se você observar, Ju, quando uma pessoa fala de alguma dor, normalmente a dor não é uma dor livre, que eu chamo, física. Tem sempre acompanhada por alguma coisa, tipo assim, nossa, eu tô com uma dor de cabeça danada, mas também porque eu tive um dia super cheio de conflitos, me estressei demais no trabalho. Aí a gente pergunta, dor de cabeça é consequência disso? Olha como os dois sistemas estão, né, intimamente ligados. Ju, isso é tão sério que eu trabalhei durante muito tempo com doentes terminais, né, doentes com pessoas com doenças crônicas, degenerativas, e fazia muita diferença as pessoas que encaravam a mesma doença de formas diferentes. Né? Então, tinha um paciente, por exemplo, com câncer terminal, né? Que eu chegava na casa desse paciente, ele estava ocupado, estava dizendo que, olha, estou com dor, mas eu peguei aqui uma coisa para fazer para me distrair, e tinha aquele paciente mais entregue, aquele paciente que já não acreditava mais em nada, nem mesmo na qualidade de vida. Então, ele tendia a ter muito mais dor, as coisas complicarem muito mais, porque o pensamento dele já era um pensamento mórbido por si só. Enquanto que aquele que dizia, enquanto eu viver, eu quero viver bem, eu quero. Isso ajuda, isso resolve, não, gente, isso Uhum. ajuda bastante. Né? Então, uma outra tática para você ter um sistema imunológico emocional bom e saudável é você focar no que faz bem. Eu brinco com as pessoas, hoje mesmo eu disse isso numa palestra, que eu me dou o direito hoje de não ver noticiários. Não Uhum. vejo, tá? Não sou uma alienada, sei do que está acontecendo no mundo, mas não tem me acrescentado muito assistir o noticiário, porque se espremer sai sangue. Né? Então, assim, isso não me faz bem. Então, eu me dou o direito de evitar esse tipo de coisa. Então, foque no que te faz bem. Esteja próximo das pessoas que te acrescentem, que te tragam alguma coisa boa. Quando essa pessoa que é tóxica é uma pessoa que você não tem como deixar de conviver, uma pessoa muito próxima, é um irmão, é um pai, é uma mãe, Uhum. né? Porque se não é uma pessoa assim tão próxima, você simplesmente Sim, abre mão, se é afasta, né? verdade. Mas É quando não verdade. tem como afastar, como é Olha, que a gente pode contagiar essa outra pessoa? então, você pode tentar, mas saiba que, caso você não consiga, não é um problema seu. Tá? Eu posso te oferecer água, Ju, mas para você aceitar água, você vai ter que estender a sua mão para alcançar. Então não adianta só a gente querer ajudar alguém, fazer com que essa pessoa se contagie pela alegria e pela felicidade. Precisa haver uma participação dela. Caso não haja, respeite. Não existe o diferente, né? E o diferente a gente não precisa respeitar. Então respeite essa pessoa, releve, né? Eu gosto muito dessa, releve. Né? E faça ouvidos mocos, né? Não sei, né? Para palavras loucas, ouvidos mocos, né? Não deixe que isso te atinja, não deixe chegar em você. Eu costumo dizer até, devolva para a pessoa a toxicidade que ela tem, entendeu? E se mantenha concentrado naquilo que você é. Não deixe que isso te abata. E isso precisa ter muita, vamos dizer assim, muita consciência de quem você é e de um poder que você dá aos outros de te fazerem mal. Quanto mais esse sistema imunológico esteja bem trabalhado, esteja bem fortalecido, menos essas emoções dos outros vai afetar. Não é isso? Vai afetar Exatamente, você, vai afetar a sua exatamente. vida. Né? Por quê? Porque a gente, como a gente fica blindada, as coisas batem e voltam, né? Eu me lembro de uma vez de Leandro Carnal falando de uma situação em que ele viveu, que ele estava no trânsito e parece que o carro fechou ele ou ele fechou o carro, não sei. Eu sei que o motorista do outro carro abaixou o vidro, né, e gritou com ele: seu filho, seu careca filho, né?
Aí ele parou o carro, com muita raiva. Que absurdo! Que horror! Aí ele pensou assim, peraí, tenha calma, deixa eu analisar aqui a situação. Ele me xingou de careca. Careca eu sou, né? Então eu sou careca, tudo bem. E ele chamou a minha mãe de filha, né? Deus, a minha mãe é a melhor pessoa que eu conheço. É a mulher mais guerreira, é a mulher que me trouxe mais exemplos, é a mulher que eu mais admiro na minha vida. Por que que isso está me atingindo? E aí ele disse, então eu vou devolver para ele, não o que ele xingou, mas o que é dele. Porque você só pode dar o que você tem, Ju. Uhum. Entende? Mas você também só pode receber aquilo que você deseja. A Cristina está perguntando aí, como devolver a toxicidade a alguém? Como devolver? Devolver essa toxicidade a alguém. Aí você Ah, tá. falou para Olha, devolver para a pessoa, como o Leandro fez nesse caso. eu sinceramente, acreditem, eu não era assim, tá bom? É uma versão melhorada de Cristina pós, né, transformações aí necessárias. Não devolva. Sabe aquela história de ofereça a face mesmo? Gente, ao contrário do que todo mundo pensa, essa sensação não é uma sensação de que alguém te humilhou ou alguém destilou ódio e você não devolveu. Não, não é. Isso faz bem a você, não é o outro. Não pense no outro, pense em você. Então, na hora que alguém te xinga e você devolve, você entra no mesmo campo vibracional dessa pessoa. E você não é essa pessoa. Então, se ela tá te dando, jogando ódio para você, toxicidade para você, e você devolve com isso, você está demonstrando de uma maneira comportamental que é isso que tem em você também. Então, assim, sabe, olha, tem uma frase que eu gosto muito, né? Que quando alguém me agride, ou quando alguém teima alguma coisa, eu olho para a pessoa e falo assim: você tem toda a razão. Você tem toda a razão. E aí pronto, silencia, acaba a discussão. Eu não vou conseguir convencer mesmo, mas também não vou me deixar influenciar por essa emoção. Mas não devolva toxicidade, não. Devolva na outra moeda, devolva com carinho, com paciência, com afeto e com respeito, principalmente às diferenças, porque as pessoas não são iguais. As pessoas hoje têm uma necessidade muito grande, né, de ter razão. De ter razão. Não, meu ponto de vista é esse, então todo mundo tem que concordar e fica naquelas Naquela discussões que não tem intolerância. fim. Eu digo que eu sofro de preguiça Uhum. nessas situações, né? De que eu quero te convencer de alguma coisa que você não acredita, entende? Não é muito mais simples eu olhar e dizer, olha, Ju, que bom, esse é seu pensamento, legal. Não é assim que eu penso dessa maneira, mas tá tudo certo, a gente vai continuar convivendo de boa, você pensando de uma forma e eu pensando de outra. Eu acho que é por aí, entendeu? Isso é a É, magia das relações, né? A gente não tem que pensar igual. Sabe, em terapia de casal, por exemplo, que a gente trabalha com isso, acontece muito do casal chegar lá e o discurso ser sempre de apontar culpados, né? Mas você. Quando termina a sessão, os dois estão exaustos, ninguém tem razão, os dois perderam e nada foi resolvido. Então, assim, que tal sacar o problema? Nosso problema é falta de comunicação. Ok. Como vamos resolver isso? E não dizer, é você que se comunica bem, não, é você que. Não. O nosso problema é falta de comunicação. Quais são as técnicas, né? O que a gente pode fazer? Qual é a estratégia que a gente pode usar para a gente poder ter uma comunicação melhor? Eu acho muito mais edificante, vamos dizer assim, e transformador também. Verdade. Eu lembro de um encontro que eu participei, que a pessoa que estava dando palestra, ela falou assim, ó, no relacionamento, se cada um encarar que é 100% responsável, vai estar tudo bem. Porque você não Tudo vai bem. apontar o dedo. Não, eu sou Não, 100% responsável por isso. E isso vale para tudo na vida, né? isso vale para tudo. Porque, Ju, você sendo 100% responsável, você tem autonomia.
Quando você culpa o outro, você tem que esperar que o outro mude. E você não tem o poder de fazer ninguém mudar. Mas enquanto se você assumir essa responsabilidade, tipo assim, se você fosse agressiva comigo e eu não posso e nem consigo fazer você mudar, Ju, sou eu quem vou ter que mudar diante de você. Ou eu deixo de me relacionar com você, ou eu relevo o que você diz, ou eu faço, finjo demência, entendeu? Ou então eu respondo você de uma outra maneira. Mas nessa história, quem mudou fui eu e não você. Uhum. Cris, tem muitas perguntas aqui na caixinha. Eu vou passar para Ai, as que coisa perguntas boa! para dar Feliz. tempo da gente fazer. Tá. Cris, com relação a luto, até quanto tempo é possível sofrer? Olha, eu detesto, né, classificar e formatar e padronizar isso. Principalmente o luto, que é uma questão tão subjetiva, tão privada, tão individual. Eu costumo dizer, porque eu estou vivenciando o luto, que o luto não termina. Ele muda de configuração. Tá certo? Ele vai acrescentando umas nuances, ele vai trazendo uma certa leveza, principalmente por causa do tempo, da compreensão, do aprendizado que você vai ter. Mas nunca você vai conseguir lembrar, né, da morte dessa pessoa, ou da morte de uma relação, ou da morte de um emprego, ou de qualquer perda aí, sem que isso não te comova. O que vai acontecer é que a saudade doída, né, a dor física, inclusive, que a gente sente, com o tempo, ela vai dando lugar a uma saudade mais gostosa, mais leve, né? Onde a gente, de fato, recorde os bons tempos em que a gente viveu. Eu sempre digo, né? Só quem ama tem o luto, né? Porque a gente sofre, porque a gente está sem a presença física de alguém que a gente ama. Mas quanto tempo isso dura? O que a gente precisa ter atenção, Ju, não é no tempo, mas é enquanto a sua vida está sendo modificada por causa do luto. Tá certo? Então, se você efetivamente, desde que você está em luto, você não conseguiu mais voltar à sua vida normal e retornar, voltar à vida normal, aspas também, porque tudo fica diferente, mas você retomou, né? Você voltou, mesmo que diferente, aí então talvez você precise de atenção para ver se não tem um luto patológico, para ver se você não está em depressão, enfim, você é o seu maior avaliador e analisador. Essa pessoa que mandou a pergunta: perdemos o nosso pai, somos 3 irmãos e a mãe. Até a mãe já superou, mas a minha irmã ainda está péssima. Tá, o processo dela está sendo mais lento, né? Por quê? O que é que ela fala sobre isso, né? O que está difícil para ela? É aceitar a morte? É a falta em si, né? Escute o que essa pessoa tem a dizer e, principalmente, observe se há mudanças comportamentais muito sérias e de muito tempo. Porque aí sim ela vai precisar de ajuda profissional. Com certeza, as pessoas que estão vivenciando luto, é super importante que tenham um acompanhamento, no mínimo psicológico, psiquiátrico, caso haja a necessidade de medicamentalizar. Cris, com relação à frustração dos jovens, como fazer os jovens lidar melhor com as frustrações que são natas da vida? Então, mostrar a vida como ela é. Então, os pais, nós pais, temos muita responsabilidade de mostrar para os nossos filhos que nem tudo é possível no momento em que se deseja. E que a frustração, ao contrário do que se pensa, ela estrutura o ser humano enquanto sujeito. As dificuldades fortalecem a gente, nos amadurecem. E que ter tudo na mão e sem ter frustração, pelo contrário, não faz bem. Sustentar os nãos, sustentar os limites, Ju, eu acho que é o grande segredo, porque é difícil dizer não para um filho, né? É difícil limitar, mas é de suma importância, porque quando você não limita, você abre uma porta, gente, que é devastadora lá na frente, que são os jovens, que muitos jovens chegam no consultório e dizem que tem um vazio existencial insuportável, que não vem sentido para a vida. Oi? Que já viveram tudo. Como assim viveram tudo? Nem começaram a viver.
Mas eles sentem isso, e isso precisa ser escutado. Por quê? Porque talvez tudo foi muito urgente. Aquilo que se desejava já se nem já estava ali. Às vezes nem se deseja, já está ali. E a gente protege de todas as maneiras para que evite-se frustrações. Mas as frustrações acontecerão inevitavelmente. Então vamos treinar, né? Que começa em casa, né? Como a Hilda está dizendo aqui, educar é saber dizer não. Exato, muito mais do que sim pode acreditar, né? O amor, ele é muito mais estruturante do que coisas, eu asseguro, né? Que pode ser uma criança que seja pobre, que não tenha dinheiro, né? Que os pais não tenham dinheiro para comprar coisas materiais, mas se essa criança está num lar ajustado, onde tem amor, onde tem limite, essa criança vai conseguir, né, ser feliz, encontrar o caminho dela, né? Porque a gente confunde muito felicidade com ter, né? Bom, mais uma pergunta sobre luto, Cris. Acho que você está compartilhando tanto esse seu momento que as pessoas estão querendo. Sim. O que é que você faz para conseguir retomar a sua vida? O que é que você fez para conseguir retomar a sua vida? Muito, muito boa pergunta, né? O que me fez voltar à vida é eu saber o que eu tenho que fazer nela. É o para que eu vivo, por que eu vivo, entende? Não me concentrar tanto naquilo que eu não posso resolver. Eu não posso resolver, né, a morte de alguém. Eu não tenho esse poder. Eu estou absolutamente incapaz disso. Eu não tenho como mudar essa realidade. Daquilo que eu não posso mudar, eu tenho que ver o que eu posso modificar. E a minha vida, eu vou continuar porque eu tenho muito claro o meu propósito. Eu tenho muito claro o sentido do meu viver, a missão que eu tenho aqui na Terra. Então, mesmo que eu esteja triste, mesmo que eu sofra, eu vou continuar. Então, o que dá motivação, o que motiva a sua ação de continuar, é você saber para que você vive. É isso que me fez continuar. E não é fácil, né, Cris? Mas Não. é uma escolha. É uma escolha. Não é uma escolha fácil. Não é, gente, quando vocês me veem bem, né? É porque eu tô bem mesmo. Mas quando vocês me veem mal, é porque eu tô mal. E eu quero mostrar essa labilidade, Juliana, na intenção de fazer as pessoas perceberem a importância de inserir a tristeza na vida, como parte dela. Todos nós vamos vivenciar momentos tristes e momentos felizes. Vamos aprender com os dois. E eu asseguro que o aprendizado do sofrimento é infinitamente maior. É bom? Eu não disse isso. Mas quando eu falo disso, gente, é no sentido de acolher a tristeza que eu estou sentindo. Vivenciá-la. Eu estou triste. E não é só dizendo eu estou triste, eu estou triste. Não, não se trata disso. Né? É perceber como o meu corpo reage, como o meu sono reage, quais são as atividades que eu posso fazer que me aliviam a tristeza, que desviam a minha atenção para outra coisa, né? Então, uma coisa que me ajudou, ai meu Deus, assim, além de Deus, uma das coisas que mais me ajudou foi o meu trabalho. Eu não consigo ver, né, como eu estaria se eu não tivesse meu trabalho, porque no meu trabalho, Ju, eu desloco a minha atenção para o outro. Eu coloco todo o meu escutar e o meu sentir para o outro. Então eu me concentro nisso. E aí, então, eu esqueço um pouquinho de mim, né? E aí, óbvio, quando eu termino os atendimentos, eu volto, né? Oi, né? Aí vem a tristeza e eu vou lidando com ela, né? Até que ela passe, eu me reequilibre novamente e até a próxima visita da tristeza que eu vou recebê-la para que ela possa passar tranquila. As pessoas também têm hoje um receio muito grande de demonstrar essa fragilidade, essa tristeza, né? É sinônimo de fraqueza, é sinônimo que você não está lidando bem com esses desafios. E as pessoas levam para o lado profissional e fazem aquela confusão. Todo mundo tem o direito de ficar triste um dia por qualquer motivo, né, Cris? Exato, Ju. E não é à toa que eu tenho falado sobre isso nas redes sociais.
o sentido do meu compartilhar, esse meu atravessar, esse meu um dia de cada vez, é para que as pessoas percebam que sim, psicólogos sofrem, são seres humanos, nós temos desespero, nós temos problemas, mas nós temos uma blindagem especial por causa de muito estudo e por causa de muita terapia. Né? Então, a gente não nasceu assim, a gente se formou assim. A gente foi trabalhando essas questões. Então, hoje, eu consigo, depois de mais de 20 anos de profissão, né, separar o que é meu e o que é do outro. Então, o meu sofrimento é meu. E quando eu digo isso, gente, não é dizer, olha, não interfira no meu sofrimento. Não, não se trata disso. É só que, assim, a dor é minha. Então, sou eu quem preciso senti-la, compreendê-la, acolhê-la e lidar com ela. Né? Então, muitas vezes as pessoas pensam, ah, nossa, psicólogo, nem tem problemas, né? Gente, temos, sofremos, choramos, isso faz parte da vida. E isso, apesar de todo o sofrimento, acreditem, tem me tornado uma pessoa melhor. É como se, depois de um grande sofrimento, Ju, e dessa dimensão, que eu acho que, na minha opinião, é o máximo de sofrimento que, no caso, uma mãe pode ter, parece que os problemas banais do dia a dia, a gente olha e fala. Isso não é problema, né? A gente resolve. Então, existe uma prontidão maior, né, para você realmente resolver outras coisas que pareciam ser gigantes e que pareciam insolúveis, entendeu? Então, é isso aí. Cris, outra pergunta aqui. Perdi meu esposo de um tratamento contra o câncer. Ele sofreu muito e eu também, mas hoje já levo minha vida. Minha mãe me chama de viúva alegre. Que bom! Eu adoraria esse coisa. Por que viúva tem que ser triste? Porque a gente viu isso a vida toda, né? Usar preto durante muito tempo. Há mulheres que morreram de preto, passaram 40 anos viúvas, nunca mais refizeram a própria vida. Gente, por mais difícil que seja as pessoas entenderem o que eu estou falando, entenda, o meu intuito é só esclarecer. Quem morreu foi a outra pessoa. Tá certo? Você permanece vivo. Honre a sua vida. Né? Acabou o tempo dessa pessoa aqui. Né? Então, houve sofrimento? Sim, é claro. Né? Vivencie esse sofrimento. Lembre dessa pessoa com carinho, com afeto, com amor. Porque o amor não acaba. Mas você continua viva. Né? E até diz, ele sofreu e tal, mas independente de crença, onde ele estivesse, eu tenho certeza que essa pessoa não gostaria de saber que a sua vida também acabou, que você morreu em vida. Então, que você continue sendo uma viúva alegre e parabéns por você refazer a sua vida, porque eu tenho certeza que o desejo do seu marido era esse mesmo, entendeu? E tente explicar para sua mãe, né, que essa viúva alegre não tem um mau sentido, não tem um sentido pejorativo. Pelo contrário, significa que você está tocando em frente. Que bom. Cris, mais uma pergunta aqui. Deixa eu abrir aqui, porque tem tantas. Uhum. Já fiz. Quando a pessoa não sente tristeza com a morte, é sinal de que ela é uma pessoa mais evoluída? Olha, eu não sei se a gente pode dizer que é uma pessoa mais evoluída. Talvez, pode ser, talvez, né? Dentre as possibilidades, pode ser negação. Né? Pode ser você não contactar com aquilo que efetivamente você sente. Ou até, se você não sente tristeza, você se pergunte por quê. Você já esperava que essa pessoa se fosse? De repente, essa pessoa estava em pleno sofrimento e você definitivamente achou a melhor saída para essa pessoa, né? O descanso, vamos dizer, que é assim que a gente fala, fulano descansou, né? Eu não sei o motivo da sua não tristeza. E talvez até você não consiga identificar a sua tristeza, mas ela existe. Talvez a forma de você expressá-la ou de não expressá-la denote que você não sente. Mas eu acho que vale uma reflexão nesse sentido. Cada um é um, gente. A gente tem sinais, Ju, que podem representar a tristeza, né? Então, por exemplo, você vai num velório,
que você observa? Se as pessoas estão chorando. Então, por exemplo, se a viúva não estiver chorando, aí as pessoas já começam, nossa, ela nem está chorando. Nossa, eu acho que ela nem sentiu a morte dele e tal. E o que te faz pensar que uma pessoa não chorar significa que ela não está sofrendo? Significa que ela não está expressando em lágrimas. Muitas Mas vezes não tá aquele significa. choro preso, né, ali. Tem gente que tem dificuldade de chorar. Tem gente que foi medicada a ponto de não conseguir contactar com aquela emoção naquele momento. Cada um é um. E cada um expressa os seus sentimentos e suas emoções de uma maneira inteiramente particular. Ó, a Cris Hermínio, perdi minha avó em 2 dias, em menos de 15 dias. Sofri muito e acho que elas estão viajando e vão chegar a qualquer momento. Eu não sei porquê, mas foi assim que amenizei a dor do luto. Tá. Olha, é uma forma que você lidou, tá funcionando até agora, mas uma hora você vai ter que encarar que não, né? Que elas não viajaram, né? E que elas não vão voltar para esse plano aqui, né? Eu não sei qual é a sua crença, super respeito qualquer crença, mas é uma tentativa de você enganar, vamos dizer, né? As suas emoções. Eu acho mais saudável que você encare, e até teve uma coisa engraçada, Ju, que uma determinada pessoa, eu gravando um vídeo, e eu falei, né, com a morte, né, da minha filha, e ela impactou, porque eu falei morte, né? Que normalmente a gente usa eufemismos, usa outros termos, né? Quando fulana descansou, quando eu perdi, quando foi dessa para melhor, esses termos, né, que encobrem a palavra morte, né? Mas é importante que a gente entre em contato com isso. Por isso, muitas vezes, o ritual do morrer, né? Velório, é tão importante, ou cremação, o que quer que a pessoa decida. Porque é nesse momento que a pessoa elabora o fato. É quando você vê o corpo, é quando você vê o fechar do caixão, é quando você presencia o descer do caixão, o colocar as flores, é como se o seu cérebro, então, recebesse a informação de que essa pessoa se for. Né? Dependendo da sua crença, você vai encontrar com essa pessoa em outro momento. Isso sim pode te alimentar. Mas você dizer que viajou e que um dia vai voltar, né, é talvez uma tentativa, né, sim, de defesa, tá tudo certo, não tem certo e errado, mas que pode não ser saudável, porque um dia você vai ter que entrar em contato com a não volta. Que viagem é essa? Que só tem passagem de... A gente vê muito isso, pais que fazem com crianças, né? Que não querem falar para a criança o que realmente acontece. Aí a gente atende essas crianças no consultório, já adolescentes, dizendo que esperam os pais até hoje, ou esperam a pessoa até hoje, porque ela viajou. Não deixa de ser uma mentira, né, gente? Eu sei que a tentativa e a intenção é a melhor, tá? É de poupar sofrimento e tudo, mas volto a dizer, alguns sofrimentos não é que não devam ser poupados, mas eles devem ser colocados como parte da vida. Ó, a Jo Codado, eu acho o nome dela. Tão natural quando falar de vida é falar de morte, porque é a certeza que todos nós temos, né? Que nascemos e que um dia morreremos. Só que é uma certeza que a gente coloca na prateleira e que a gente não quer encarar. Eu sei que eu vou morrer, você sabe que você vai morrer, mas nem você, nem eu sabemos quando a gente vai morrer. Então a gente esquece disso e vive a vida, inclusive, achando que não fosse morrer. Aí não cuida da saúde, né? Aí não se previne, não tem atenção à saúde mental, e aí a gente acha que a gente é eterno. E aí, quando a gente é atingido por alguma doença psíquica ou uma doença física, a gente, né, parece que entra, né? E a morte do outro, gente, aponta para a nossa morte. É por isso que a gente sofre. Quando a gente diz que a gente tem dificuldade de ver, né, o cadáver, né, a pessoa morta ali, é justamente porque quando a gente olha a pessoa ali, na verdade, é como se a gente estivesse se vendo, que um dia a gente vai estar lá inevitavelmente, não tem negociação. E isso é muito difícil. É duro da gente observar, mas o desenvolvimento normal da vida. Você nasce, cresce, se desenvolve e necessariamente você morre. Cris, e esse fato assim, né? Muita gente, você coloca na prateleira e espera que esse momento nunca chegue pra gente. Mas quando você vive efetivamente seus relacionamentos, quando você aproveita,
né? Quando você não tem o que se lamentar, porque eu percebo também que muita gente, quando chega a morte, estava sem falar com o irmão ou com o pai, não aproveitou tanto aquela pessoa, né? Estava sempre trabalhando, dando prioridade a outras coisas. Esse vivenciar verdadeiramente, eu digo até o amar mesmo, o estar presente, faz diferença também para essa elaboração do luto. Porque você vai Ah, ter Ju, mais você... momentos bons para Isso, lembrar, né? isso. Eu sempre digo, né, e falei assim, às vezes a gente fala, né, eu perdi minha filha, porque de fato ela não está mais aqui, né, em corpo, né, físico, mas eu ganhei todo o tempo que eu tive com ela. E isso precisa ser importante para mim, porque senão eu vou focar onde? No tempo que eu não tive com ela? Oi? Né? Então lembra de foque no que te faz bem, me faz bem lembrar dos bons momentos, do que eu tive com ela, né? Do presente de ter tido ela como filha e a dádiva de ter podido exercer o meu papel de mãe com ela. Então isso é impagável. Então quando eu falo assim, viva um dia de cada vez, é para você tomar consciência, estar presente no seu dia, olhar para a pessoa que está do seu lado, dizer o quanto você ama se você ama. Dizer que as coisas não estão boas quando as coisas não estão boas, no intuito de mudá-las, né? Estar realmente junto com as pessoas que você quer bem, né? Isso sim te dá uma sensação de que, ainda que essa pessoa não esteja mais com você, o que você viveu com ela foi suficiente para te nutrir de uma boa saudade. E essa saudade faz um bem, né? Faz um bem porque faz você acessar essas memórias boas. Faz acessar essas memórias. No início, lembrar, né, da pessoa através de tudo, né? Porque parece que é assim, né? Tudo, tudo. O espaço lembra a pessoa. Isso parece doer, porque você não tem mais a presença para você vivenciar isso, né? Então você tem que aprender a lidar com essa falta. E isso é dia a dia, pacientemente, né? Respeitando muito a sua individualidade, o como você se comporta, explicando para as pessoas, pedindo compreensão quando você não corresponde às expectativas alheias, né, e sociais. Já está na hora de você sair, né? Mas qual é a hora de sair? A hora de sair é a hora que eu desejo sair. Né? Então, não, com 3 meses você tem que fazer isso, com 2, não, se escute, né? Se escute, se para você 2 dias depois, 3 dias, tá tudo certo, isso é você, e aprenda a bancar isso, não é fácil, né? Porque o mundo dita muitas regras, mas você tem que ter autoestima suficiente para se sustentar no seu desejo. Mais uma pergunta aqui. Minha esposa morreu no parto da minha filha. Hoje ela tem 8 anos e eu percebo que ela se sente culpada. Como lidar com isso? Precisa de ajuda profissional, tá? Porque para você é muito difícil lidar com isso, com certeza, e talvez você não tenha o aparato necessário, em nível mesmo de capacitação, né, de trabalhar essas emoções e de se responsabilizá-la disso. Então, ela precisa ter um espaço onde ela pode falar sobre essa dor dela, né, sobre essa culpa, que não é nem culpa, né, mas um espaço onde ela possa falar, que seja um espaço mais neutro, mais imparcial, para que ela se livre, né, disso e possa caminhar bem, apesar da perda. Ele escreveu aqui, os irmãos que falaram isso para ela. Imagina para os irmãos, né, que... Acho que tem que ir todo mundo, né? Agora que eu entendi, agora que eu processei o que você disse. Pois é, então, também ajudar esses, né? Por que isso, né? O que é que você quer? Qual sua intenção? Tudo que você for falar, passe por alguns filtros, mesmo que são os irmãos, que são crianças, procure saber o que está acontecendo, qual foi a intenção que foi dita, né? Pode até fazer uma reunião familiar, falar disso, escutar o que ela tem a dizer, escutar o que eles têm a dizer, naturalizar o assunto no sentido de que é óbvio que ela não é responsável, né? Ela nem tinha condições de ser, né?
Ela estava dentro da barriga, é isso, né? Morreu no parto. Né? Então, qual é o nível de responsabilidade dela? Né? E possivelmente essa mãe engravidou dela porque desejou, ou pelo menos planejou, ou até não planejou, mas desejou a partir do momento que engravidou. Enfim, são tantas emoções envolvidas que eu acho que precisam ser escutadas e trabalhadas para não adoecerem. E quanto mais cedo trabalhar isso, melhor, né, Cris? Uhum. É. Cris, estamos chegando aqui nos nossos 50 minutos de live. E Uhum. eu queria deixar aqui agora esse espaço para você falar, para quem está aqui acompanhando, para quem vai acompanhar depois. Né? A gente Uhum. sabe desse momento que você viveu e que você está, como você fala sempre no seu Instagram, um dia de cada vez, vivendo o Isso, sofrimento e dando passos, né? isso. Aceitando esse processo. O que é que você poderia Uhum. falar para quem está aqui acompanhando hoje, para sair dessa live com esse sistema imunológico emocional mais fortalecido, né? Para que você, quando você precisar acessá-lo, ele esteja à sua disposição. Eu queria dizer que o meu sistema imunológico emocional me ajudou demais, né? Foi fundamental para eu segurar a onda, né? E eu não tenho como dizer diferente, Ju, porque é a verdade, né? O meu processo terapêutico me ajudou nisso, né? A entender melhor as minhas emoções, a conseguir decifrar melhor, de poder dizer que, gente, quando eu tô chorando, eu preciso chorar, tá? Deixe quietinha, eu tô chorando, mas olha, daqui a pouco passa, mas eu preciso chorar. Então, de aprender a me colocar, né, com os meus sentimentos, isso não só me fortalece, como deu provas de que o meu sistema imunológico emocional não é que estava preparado, porque não estava, tá, gente? Ninguém está preparado para isso. É inútil a gente dizer que vou me preparar para. Não, não vai. Você pode até hipotetizar, idealizar, mas assim, a hora H é impactante, principalmente quando é uma morte não esperada, não que alguma seja, tá? Mas tem as mortes que a gente tem um tempo melhor para elaborar, mas uma coisa repentina, brusca, não, a gente meio que fica, né? E se não fosse esse sistema imunológico, né? Se eu não tivesse uma saúde mental e uma saúde espiritual também, né? Dificilmente eu teria conseguido continuar. Eu não tenho como dizer para vocês que eu já saí. Não, eu não saí. Eu estou em pleno luto, mas eu estou atravessando. E eu entendo que por esse atravessar, existem momentos de dor, existem momentos de alegria também, tá certo? Existem momentos de recolhimento, eu sou muito de me recolher. Existem momentos de expressão, quando eu compartilho com vocês, que é muito importante para mim. E que o único intuito é poder ajudar alguém que, de repente, escutando o que eu estou vivenciando, pode, de alguma maneira, se identificar ou fazer bom uso disso. Não tem qualquer outro intuito. Não é promoção, não é curtir tristeza, não é ficar abusando da negatividade de jeito nenhum. Pelo contrário, é exatamente o contrário. É possível, né, a gente atravessar, é possível a gente sair diferente, é possível a gente ressignificar. Olha, tá todo mundo agradecendo você. Sou eu que agradeço. Sou eu que agradeço esse espaço, Ju, é uma delícia estar sempre com você, né? Que a gente termine esse janeiro, né, cuidando realmente da saúde mental. Lembre que para a gente adoecer fisicamente, precisa ter um conflito psíquico. O corpo, ele apenas expressa o que muitas vezes a gente não consegue falar. Então, falem, que seja através do choro, que seja através do sorriso, que seja através de outras expressões da música, da arte, do canto, enfim. Mas coloque para fora para você não precisar adoecer. Ótimo. Ótimos conselhos, Cris. Muito obrigada. Mais uma vez eu queria lhe agradecer por sua disponibilidade. Eu sei que não é um momento fácil que você está vivendo, mas é muito Mas me lindo ajuda. ver essa sua coragem e essa sua disponibilidade exatamente para ajudar as outras Sim. pessoas. O quanto você ajuda através das suas palavras, do seu exemplo.
Muito Tá. obrigada, Cris. Em Sou nome de eu que todos que estão agradeço aqui na a, live. a oportunidade, agradeço a todos vocês que estiveram comigo. Quem quiser conversar comigo no particular, pode conversar. Se precisar de alguma dica, se ficou com alguma dúvida, estou aberta, pode falar comigo. Se eu demorar a responder, é só porque eu demoro, mas eu respondo. Ótimo, boa Tá noite, bom? Cris. A live Boa vai ficar noite. salva no nosso canal do YouTube e depois eu coloco o link aqui nos stories para todo mundo Perfeito. que Tá não ótimo. acompanhou, Te tá agradeço bom? muito. Um Turma com Deus. beijo, boa Obrigada. noite. Tchau. Tchau.